Vamos para os destaques de hoje. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte terá posto de ajuda humanitária a deportados. Manhã de caos no metrô de Belo Horizonte. Passageiros enfrentaram baldeação e demora. Mostra de cinema de Tiradentes. Confira a cobertura do Rede Notícia. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte terá um posto de ajuda humanitária a deportados que desembarcarem no terminal. A medida foi anunciada pela ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, depois que 88 deportados pelo governo de Donald Trump chegaram ao Brasil no último sábado. Assim que desembarcou, o grupo denunciou uma série de maus tratos. A repórter Erlaine Grace teve acesso a relatos de alguns destes deportados e traz as informações. Erlaine, boa tarde. Quais foram os principais problemas que essas pessoas enfrentaram? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior, e a todos que acompanham o Rede Notícia. Desde a saída dos imigrantes do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o avião ele já apresentava aí condições indignas. Brasileiros relataram que o avião estava sem ar-condicionado, estavam com as turbinas já parando durante o voo, havia muita fumaça e o tratamento a bordo foi humilhante e agressivo. O voo estava previsto para chegar na sexta-feira e só chegou no sábado à noite. O avião precisou parar em Manaus por causa de problemas técnicos. E para agilizar a chegada dos deportados, o avião da FAB precisou ser mobilizado para transportar os brasileiros até o aeroporto de Confins. Vamos conferir o que Carlos Vinícius, morador de Vespasiano, disse sobre as condições do avião e também sobre as ameaças feitas pelos norte-americanos. Estava quebrado tudo, senhor. A hélice não estava funcionando, o ar-condicionado eles não estavam ligando, não ligava. Nós teve que abrir as portas. E tinha criança passando mal, tinha senhores de idade. Eles falaram se quisesse, eles fechavam a porta da aeronave e matavam a gente, porque não estava nem aí com nós. Aliviado, senhor, porque eu cheguei com vida. O Aeliton Campos, morador de Divinópolis, ele também falou sobre o tratamento recebido. Vamos assistir. Tinha pessoa com asma, não tinha ar-condicionado, tudo desligado no avião. E eles querendo que a gente esperasse sem água, sem comida, todo mundo apavorado. Eles não deixavam as pessoas ir ao banho. Jefferson Maia, morador de Ji-Paraná, Rondônia, ele reforçou as denúncias. Vamos ver. A agressão começou lá com os meninos. Tinha 3 rapazes que falam inglês fluente, né? Eles foram lá para conversar com os meninos. Os meninos pediram para sair da aeronave porque tinha família, tirasse pelo menos a família. Eles não aceitaram. Agrediram os meninos. Eu fiquei sentado até chegar meu limite, não aguentei mais. Pessoas desmaiaram. Pedi para sair, ele me enforcou. Puxou minha algema, não tinha como ficar porque eu estava algemado assim, no pé e na barriga. Não tinha como fazer nada. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, esteve também no aeroporto para receber os deportados. A grande questão desse fato é que os países eles têm suas políticas imigratórias, mas as suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. O Brasil ele sempre tratou com muito respeito toda a população, tanto refugiado que chega no Brasil, quanto pessoas que nós temos que repatriar. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Essa é a situação dessas pessoas que foram para outro país em busca de uma vida melhor, de uma vida digna, e agora vão ter que recomeçar. Eu volto com vocês. Obrigado, Erlaine. A polêmica envolvendo a deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos mobilizou a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC,
que vai realizar uma reunião de emergência na quinta-feira. O encontro foi solicitado ontem pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, após o país recusar a entrada de aviões militares norte-americanos que transportavam imigrantes colombianos deportados. Em redes sociais, Petro declarou, abre aspas, não posso obrigar imigrantes a permanecerem em um país que não os quer, mas se esse país os devolve, deve ser com dignidade e respeito. Em aviões civis, sem tratá-los como delinquentes, receberemos nossos compatriotas. Fecha aspas. Uma situação muito delicada e muito humilhante, Juliana. A gente entende o país querer deportar quem está ilegal, cometeu crime, mas não nessas condições, nunca. Isso é um absurdo. É uma sensação muito ruim e até de impotência, pelo que a gente ouviu todas as pessoas falando, algemados, sem ar. Então, tem hora que você tem que explodir e fazer o que foi feito, de buscar algo para que a condição melhor venha. Pelo visto não vai melhorar, né, Júnior? A gente tem que ter essa perspectiva, principalmente aqui os nossos mineiros de Governador Valadares, né, que é um ponto de imigração forte para os Estados Unidos. Então, assim, a gente sabe que os Estados Unidos é a busca de muitas pessoas por esse sonho americano, mas a partir de agora eu acho que vale pensar um pouco mais sobre isso, né? Vale a pena se expor tanto? A gente já está percebendo o que está acontecendo, né? Muitas pessoas não estão levando os filhos para a escola, tem muitos funcionários que já não estão indo mais para situações de emprego como cozinhas, como construção civil, né? Porque agora começa realmente a fechar o cerco para os imigrantes que não têm documentos, né? E principalmente esses que cometeram crimes também. Então, assim, a gente vai aguardar, vamos acompanhando, mas realmente é uma situação muito delicada para essa imigração agora para os Estados Unidos. E a gente pede só dignidade para quem está voltando. Manhã de caos no metrô de Belo Horizonte. As mudanças na operação dos trens, programadas em decorrência das obras feitas pela Metro BH, geraram transtornos aos passageiros na manhã de hoje. O repórter Giovanni Rodrigues tem os detalhes. Olá, Juliana. Olá, Júnior Brasil. Muito boa tarde a todos. Olha, a equipe da Rádio América chegou aqui na estação Carlos Prates. Por volta das 7h30 da manhã, encontramos aqui uma situação bem complicada, viu? A estação superlotada, as pessoas meio que dependuradas aí na porta do metrô. Isso porque o metrô de BH passa por um processo de revitalização que está afetando aí operações em diversas estações. Os usuários, eles precisam ficar atentos a essas mudanças, especialmente nas estações Vilarinho, Central, Eldorado e Carlos Prates, onde haverá baldeação. O auxiliar de produção, Ryan Brenner, ele fala que está revoltado. Vamos acompanhar. Olha, situação crítica aqui, ó, do bairro Eldorado até a Carlos Prates. Muito ruim, não tem lugar nos bancos, a gente com duas meninas pequenas tendo que vir em pé dentro do metrô. Tá terrível, situação horrorosa. E em horário de pico a situação complica, viu? Olha, o gerente de engenharia de operação e manutenção do metrô de Belo Horizonte, Luísio Viana, ele explica sobre essa manutenção. Essa intervenção que acontece por 10 dias, ela é a retirada da linha e todos os componentes que estão lá. Então a gente retira os trilhos, a brita, os dormentes e coloca tudo novo novamente. Durante esse período a gente é obrigado a trafegar por uma linha única neste ponto, que a gente chama de via singela. E isso traz um impacto para os nossos clientes, porque a gente não consegue operar, né, nos habituais horários de pico, com 7 minutos e meio de intervalo de trens e 15 minutos de intervalo de trens nos vales. Na próxima semana, nos finais de semana, durante essa operação, nos finais de semana nós vamos fazer uma operação em via singela, que vai trazer um intervalo de trens de 24 minutos, e durante a semana a gente vai ter um intervalo de trens de 16 minutos com baldeação em Carlos Prates, né? No final de semana a gente não tem a baldeação, mas durante a semana, essa operação que tem um intervalo de trens de 16 minutos, ela gera uma baldeação em Carlos Prates. E especificamente para essa operação, a gente conseguiu, para os clientes de Vilarinho, colocar trens até a estação central, para garantir que quem precisa seguir de Vilarinho para qualquer estação que esteja antes de Central, ou até a própria estação Central, ele vai ser ofertado para ele trens de 8 em 8 minutos, porque vai partir um trem com destino a Eldorado e 8 minutos depois parte um trem com destino à estação Central. Outras 9 estações serão revitalizadas até 2026. Além disso, está prevista a construção de uma nova estação Novo Eldorado e a extensão é de mais de 1,5 km de linha. As informações
O usuário ele pode acompanhar no site metrobh.com.br ou no Instagram MetroBH Oficial. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Giovanni. Vai até a próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, o prazo para pagamento de IPTU com desconto em Belo Horizonte. A repórter Janaína Regiane tem os detalhes. Os contribuintes da capital têm até o dia 31 de janeiro para pagar antecipadamente o IPTU de 2025 com um desconto de 5% concedido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Esse desconto vale sobre qualquer valor entre o mínimo e o máximo indicado na guia, que está no site pbh.gov.br e também foi enviada para a residência do contribuinte durante a primeira quinzena deste mês. A partir de fevereiro, o IPTU de 2025 poderá ser quitado em até 11 parcelas mensais e consecutivas, que devem ser pagas até o dia 15 de cada mês. A novidade da guia deste ano é a possibilidade de pagamento via Pix. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. Olha, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, está curado da pneumonia, conforme o último boletim médico divulgado nesse domingo. Ele segue internado na UTI do Hospital Mater Dei. Familiares de vítimas e atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, fizeram uma romaria no último sábado, quando a tragédia completou 6 anos. O repórter Léo Apolinário acompanhou e traz os detalhes. No início da manhã, a 6ª Romaria pela Ecologia Integral reuniu os familiares das vítimas, membros de movimentos sociais e a comunidade indígena. A missa da Romaria foi presidida por Dom Francisco Cota, bispo de Sete Lagoas e presidente da Comissão Ecologia Integral e Mineração do Regional Leste 2 da CNBB. Não estamos aqui realizando comemoração, não há o que comemorar perante esta realidade. Estamos aqui clamando por justiça, por reparação, por garantia de direitos. Podemos realizar a Santa Missa aqui como uma manifestação de apoio a todas as organizações, associações, todo o esforço que tem sido feito para que a justiça se cumpra em favor das pessoas atingidas, vitimadas por esse crime da mineradora Vale. Ao meio-dia e 28, 272 balões com sementes de girassol, simbolizando a esperança, foram soltos. Eu estou aqui ao lado da Janaína, ela perdeu o marido na tragédia da Vale. Conta pra gente, o que significa esse dia 25 de janeiro para você, Janaína? Olha, todo dia 25 representa uma necessidade de continuar com a luta, né? Mas representa também uma necessidade de tocar de novo na ferida, né? Lembrar daquela sexta-feira de 2019, né? No final foi lida uma lista de presença com os nomes das vítimas. Acho que esse ato, além de representar sempre o sofrimento e a dor dessas pessoas e de todos nós, ele representa esse gosto amargo da impunidade. São 6 anos e a gente continua sem ninguém responsabilizado, sem ninguém preso. Eu acho que a cada dia que passa sem ter ninguém respondendo por essa morte, por esse crime que aconteceu, a gente acaba matando novamente essas 272 vidas. Obrigada, Leonardo. Olha, também no sábado foi inaugurado o aguardado memorial em homenagem às 272 vítimas do rompimento da barragem em Córrego do Feijão. As informações com Leonardo Apolinário. O espaço nasceu da mobilização dos familiares. Fabíola Mulan, presidente da Fundação Memorial de Brumadinho, a instituição que vai gerir o espaço, fala da dimensão do local. Ele é um memorial para contar a história do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, na perspectiva dos familiares, mostrar a luta, mostrar o que aconteceu antes, durante e depois. A busca por justiça e, ao mesmo tempo, ele é um local para honrar as pessoas que morreram. São 1.220 metros quadrados de área construída com espaço meditativo, salas de exposição com fotos, objetos pessoais,
vídeos documentários e outra sala reservada, onde estão depositados os segmentos corpóreos das vítimas. Um corredor com os nomes das joias que terminam com um mirante de frente para onde ficava a barragem. O arquiteto Gustavo Pena, responsável pelo memorial, conta mais detalhes. A nossa missão aqui foi dar tridimensionalidade a um sentimento de dor e de revolta. Por exemplo, a ideia do IP, a ideia do cristal, que são as joias, a ideia da fenda, que rompeu a barragem. São ideias que vão sendo somadas para criar uma espécie de discurso poético e que consolida, né, dá visibilidade a coisas que não são abstratas, né? O governador de Minas, Romeu Zema, visitou os espaços do memorial e participou da solenidade de inauguração. Helena Taliberti perdeu os 2 filhos, Camila e Luiz Taliberti, de 33 e 31 anos. A nora Fernanda Damian, de 30 anos, que estava grávida de 5 meses de Lorenzo. O ex-marido Adriano da Silva, de 61 anos, e a esposa dele, Maria Lourdes Bueno, de 58 anos, que ainda não foi encontrada. Turistas que estavam hospedados em uma pousada. Emocionada, Helena diz que o memorial é um marco para todos. É um marco, é um sonho que nós estamos realizando. Me desculpe, eu estou muito emocionada. É uma conquista dos familiares, para contar a tragédia, para contar o que aconteceu, a verdade do que aconteceu. Obrigado, Léo. O Memorial Brumadinho está aberto à visitação de quarta a domingo com entrada gratuita. Informações no site memorialbrumadinho.org.br. E durante a inauguração do Memorial de Brumadinho, o governador Romeu Zema, do Novo, criticou o Poder Judiciário pela falta de condenações. Vamos ouvir. Não temos aqui nenhum juiz que condenou quem provocou essa tragédia aqui. Infelizmente, o Brasil continua sendo o país da impunidade. Eu quero dizer que, apesar de ser governador do estado, eu posso multar, mas não posso prender ninguém. Não tenho esse poder. E espero que o judiciário se encarregue de fazê-lo. Nós procuramos o Poder Judiciário, mas não tivemos um posicionamento. E no próximo bloco, você vai conferir todas as informações sobre o mutirão Creche para Todos e os detalhes da Mostra de Cinema de Tiradentes. Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. Demorou, viu? E neste fim de semana tivemos a terceira rodada do Campeonato Mineiro. No Mineirão, o Cruzeiro, jogando muito mal, empatou em 1-1 com o Betim e o técnico Fernando Diniz foi muito vaiado. Desde ontem, a diretoria do Cruzeiro tem se reunido e hoje de manhã, nas redes sociais do clube, foi anunciado o desligamento de Fernando Diniz. O nome mais falado para o cargo de técnico é o de Renato Gaúcho. Nos Estados Unidos, o time principal do Atlético empatou no tempo normal em 0-0 com o Orlando City pelo torneio FC Series e perdeu nos pênaltis por 6-5. Pelo Campeonato Mineiro, o Sub-20 empatou com o Pouso Alegre em 0-0 em Pouso Alegre. O América venceu no Independência o Vila Nova por 2-0. Grave acidente em Barão de Cocais nesta manhã. 5 pessoas morreram em uma batida de frente entre 2 carros na rodovia MG 436. Os 2 ficaram completamente destruídos. Segundo o Corpo de Bombeiros, em um deles havia 3 passageiros, além do motorista, e no outro, apenas o condutor. 3 vítimas que estavam nos bancos da frente dos 2 carros estavam presas às ferragens. O ambulatório que acolhe gatos resgatados no Parque Municipal de Belo Horizonte foi atingido por um incêndio na madrugada de domingo. Ao menos 3 gatinhos morreram e outros
e outros foram resgatados com estado crítico. A causa do incêndio ainda não foi identificada, mas há suspeita de que tenha ocorrido um curto-circuito. Você que tem filho de 0 a 5 anos está com dificuldades para encontrar vagas em creche ou escola de educação infantil? Anota aí, a Defensoria Pública de Minas Gerais abre inscrições a partir de hoje para o Mutirão Creche para Todos. E o Rede Notícia está com a Defensora Pública da Coordenadoria de Projetos e Convênios, Raquel Fernanda Tenório Seco, que dará mais detalhes. Raquel, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Ô Raquel, como e onde os interessados devem fazer a inscrição? O Mutirão Creche para Todos ele é uma iniciativa estadual, é uma demanda estratégica da Defensoria. Então, nós temos 15 unidades participantes desse mutirão. As pessoas podem se dirigir até a Defensoria da sua cidade, da sua comarca, e lá fazer essa inscrição para participar do mutirão. Raquel, como o mutirão consegue assegurar estas vagas e todos os inscritos vão ter vaga garantida para os filhos? Pois então, a ideia é primeiro a gente trazer um alinhamento com os municípios em relação a essas vagas que já existem nos municípios e que podem ser oferecidas. A gente faz então uma atuação prévia de contato, de informação sobre quantas crianças tem no município, quantas vagas foram ofertadas. Agora, a gente abriu a fase da inscrição, que vai até o dia 21 de fevereiro. Então, as pessoas que não conseguiram a vaga para os seus filhos podem demandar na Defensoria Pública. Com essa informação, a gente vai requisitar do município o oferecimento dessa vaga. Caso o município não acolha, caso ele não faça realmente a oferta dessa vaga de pré-escola, né, ou da creche, aí a Defensoria Pública vai ajuizar um processo, vai entrar com a demanda judicialmente para que o juiz obrigue o município a conceder essa vaga sob pena de multa ou até mesmo o município ser obrigado a custear uma vaga numa escola particular para esse assistido. Olha, eu queria agradecer muito aqui a Defensora Pública, coordenadora de projetos e convênios da Coordenadoria de Projetos e Convênios da Defensoria, Raquel Fernanda Tenório Seco, pelas informações. Raquel, muito obrigada. Excelente essa iniciativa da Defensoria Pública. Muito obrigada. Olha, vamos a outras informações. Tiradentes recebe até dia 1º a 28ª edição da Mostra de Cinema. A nossa repórter Suelen Ogando acompanhou a abertura do evento e está direto da redação para contar todos os detalhes para a gente. Suelen, boa tarde. Como é que foi o final de semana lá na Mostra? Gostou? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior Brasil. Gente, foi maravilhosa toda a cobertura, tudo que tinha lá. Muito cinema, muito filme, atrações artísticas. Só vou falar rapidamente aqui, grandes destaques, foram a abertura, né? Com a Raquel Alá, que é a produtora, diretora do Universo Produções. Tiveram várias autoridades, políticas e do cinema. Foi também muito bacana as rodas de conversa com Leonardo Boff, teve também com Antônio Pitanga, 7 livros lançados, gente, é muita coisa. E eu preparei uma matéria para vocês. Vamos dar uma olhadinha, Ju? Vamos lá, Júnior Brasil? A programação gratuita oferece cerca de 140 filmes, entre animação, longas e curtas-metragens, além de rodas de conversa, debates e oficinas. O coordenador curatorial Francis Wagner nos conta sobre o objetivo da amostra. O importante da Mostra de Cinema de Tiradentes é que ela estabelece uma relação com o público, com o realizador, né, com todos os profissionais da área de audiovisual, implicando o campo audiovisual como um todo, né, política pública, realização de filmes, estética, preservação, enfim, 1000 coisas. Mas isso só faz sentido se a gente tiver uma programação forte que dê subsídios para esse debate, né? Então, por exemplo, a gente tem esse ano, né, como em todos os anos, as mostras competitivas A Aurora e Olhos Livres, que são filmes inéditos, né, que o público vai ver pela primeira vez. A mostra também celebra a trajetória de Bruna Lismayer, atriz homenageada desta edição. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo nosso cinema, assim, eu acho que parte do meu trabalho enquanto atriz, nessa quantidade tão diferente de filmes que eu faço, é um pouco
por uma pesquisa minha, um interesse meu, uma paixão. Eu vou para os festivais para ver os filmes também de espectadora, sabe? Eu me interesso por esses realizadores e realizadoras que eles estão pensando sobre o mundo. Eu acho que ter a oportunidade de fazer esses filmes em cada pisa também construir um pouco esse registro histórico que é o cinema, né? Que vai ficar depois que a gente for embora. Com o tema Que Cinema é Esse?, a mostra é um lugar de reflexão para discutir os caminhos e desafios do audiovisual brasileiro por meio do terceiro Fórum de Tiradentes. E a secretária nacional do audiovisual, Joelma Gonzaga, fala sobre isso. Estamos numa semana, no início de ano muito glorioso para o cinema brasileiro, com Ainda Estou Aqui, anunciado no Oscar em 3 categorias. Se pensarmos que é um filme falado em português, né, ultrapassando todas as barreiras da língua, enfim, o Brasil tem esse poder de história, né? Nós temos essa tecnologia social, nós produzimos grandes histórias. Obrigado, Suelen. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Que você tenha uma ótima semana, uma semana especial. Ótima semana para todo mundo!